Nós vamos assim hoje para o penúltimo capítulo desse livro. Esse livro é composto de 20 capítulos e a gente vai fazer uma breve retrospectiva do capítulo 17 e do capítulo 18 para que a gente possa estar com vocês aí, tá? Acompanhando e juntos com esse capítulo lindo, para poder a gente entender o capítulo 19, que é o que nós vamos estudar hoje. A gente precisa do capítulo 17 e do 18, tá bom? Para que a gente possa estar compreendendo. Deixa eu ver aqui, isso. Ok. Então, para quem está começando hoje conosco, nós estamos estudando esse livro, No Mundo Maior, esse livro que está na tela. Hoje, especificamente, nós vamos acompanhar por essa edição do livro, tá? Essa edição do livro No Mundo Maior é a edição que a gente vai acompanhar hoje. Nós não vamos estar projetando a nossa aula. Esse capítulo ele tem somente 5 páginas, então vale a pena a gente não perder nenhum item, tá bom? Mas vamos lá. No capítulo 17 desse livro, o André Luiz e o instrutor dele, Calderaro, foram fazer uma visita numa região que o André Luiz denomina como cavernas. Então, o capítulo 17 desse livro chama No Limiar das Cavernas. E aí, naquele local, numa região de muito sofrimento, de muita dor, onde se congregavam espíritos de condição, vamos pensar assim, de muito erro cometido, de uma vida passada, né? Ou talvez mais do que uma existência passada, de uma reencarnação falida, onde as criaturas tinham sido criminosos, não era uma região onde estavam ali no sofrimento à toa, não. Então, no capítulo 17, o André Luiz vai e fica nessa região, tá? Lá um pouco com o Calderaro. Eles estavam em 7 pessoas que foram visitar essa região, e aí o André Luiz e o Calderaro ficaram por ali, porque o André Luiz, segundo a instrutora, a mentora espiritual que estava ali dirigindo aquela reunião, aquela visita, ela disse que o André Luiz não havia passado pelas instruções necessárias para que ele pudesse penetrar as cavernas. Então ele ia ficar só ali, né? Vamos pensar assim, no início daquele bairro, né? Naquela região de sofrimento. E aí a instrutora espiritual ainda fala, olha, André, provavelmente, né? Você vai ficar nessa região. Não deve ser à toa, deve ter alguma coisa para você fazer ali. Então, nós não vamos retomar todo o capítulo 17, que não vai bem ao caso, mas é importante que a gente possa estar entendendo que, naquele momento, o André Luiz estava com a instrutora fazendo uma visita, onde nessa visita ela estava ali, não é? E teve que deixar, ela e mais 5 pessoas, né, lá para outra região, penetrar nas cavernas onde eles tinham uma tarefa, e de repente o André Luiz ficou ali com o Calderaro. Esse capítulo é o capítulo 17, para quem quiser ler, tá? Vale muito a pena, porque o capítulo 17 é um capítulo riquíssimo, para quem quer conhecer um pouco essa questão das regiões inferiores, tá? Aí, gente, já pensando numa condição onde o André Luiz estava nessa região, encontrou ali, né? O André Luiz encontra nada mais, nada menos, do capítulo 18, o avô dele, tá? Então, que foi o capítulo 18, que mostra a questão de estarem ali muitos espíritos fazendo o quê? Desesperados, ali apegados à lama, e o André Luiz fala, o que eles estão fazendo nessa lama toda? Aí o André Luiz reconhece a voz do avô, tá? E o avô dele termina, depois de toda uma trama lá, que é como vocês lerem, o capítulo 18, o avô do André Luiz termina reconhecendo o André Luiz. E aí o avô do André Luiz, um usuário, né, um usurário, um ambicioso, um avaro, né, avarento, muito grande, ele tinha sido um fazendeiro, um homem muito, muito, muito rico. E ali ele estava pegado demais com aquela lama, achando que aquela lama fosse ainda o dinheiro. Não só ele, como outros espíritos ali, desesperados, ali agarrados àquele dinheiro e dementados, porque a gente nesse capítulo 18 a gente consegue perceber
que estuda, não é? Que de repente não só as pessoas encarnadas ficam doentes mentais, ficam com transtorno mental, mas também os desencarnados. E aí, nesse momento que o André Luiz encontra o avô e o avô toma consciência de que aquilo que ele estava vivendo não era simplesmente uma continuidade da vida dele física, mas que ele estava ali numa região e ele no momento achou que estava prisioneiro, aí ele vai e ele conta uma história que o André Luiz não sabia, essa história do avô, que o avô tinha sido não o primogênito da família, mas ele tinha sido o segundo filho do pai dele e que ele tinha uma meia-irmã. Quer dizer, quando o pai dele, pai de André Luiz, se casa com quando de repente, não o pai do André Luiz, quando o avô do André Luiz, deixa eu ver se eu fiz uma confusão danada agora, quando o avô do André Luiz, o pai do avô do André Luiz, desculpa aí, nossa, eu fiz uma confusão agora. O pai do avô do André Luiz se casa, ele leva para a companhia da esposa, da avó do André Luiz, ele leva uma filha primogênita, ele teve uma filha solteiro, não é? E aí o que acontece? O avô do André Luiz tinha uma irmã que ele considerava uma irmã bastarda, ele não considerava a menina como irmã, era mais velha que ele, é uma menina que de repente ajudou, naquela época, muitos e muitos anos atrás, ajudou a própria mãe do avô dele a cuidar dele como uma ama ali, uma babá, e quando ele cresceu, o pai dele era muito rico e o que ele queria? Ele queria herança sozinho. O que ele fez? Assim que o pai dele e a mãe dele desencarnaram, ele pôs a moça para correr. Então, e aí fez fortuna, e aí esse capítulo chamado Reaproximação, que é o capítulo 19, vai contar essa história melhor, tá? Porque uma culpa muito grande que ele carregava dentro da alma era a culpa de saber que ele tinha feito fortuna, tinha sido o herdeiro de toda a propriedade do pai dele, mas que ele tinha uma irmã e que no final das contas ele relegou a irmã, abandonou a irmã, enxotou a irmã do próprio lar assim que a mãe dele e o pai desencarnaram. Ele, se sentindo filho único, herdeiro de toda herança, colocou a irmã para fora. Tá bom, gente? Então é esse o capítulo que a gente vai ler hoje, contando um pouco dessa história e o desenrolar. Mas vale a pena a gente fazer muita leitura, para quem quiser aí, quem está estudando com a gente, daqui da Casa Maria de Nazaré, e tem um livro, vale a pena ler com a gente os pedacinhos que eu vou começar lá no primeiro parágrafo do capítulo 19. Começando, gente. Quando Cipriana regressou, Cipriana é a mentora espiritual que tinha ido com os outros espíritos para as cavernas, lá para o fundo das cavernas, quando Cipriana regressou em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Então o avô dele narrou, que o que tinha acontecido, que ele tinha terminado de encontrar o André Luiz ali, que ele estava ali, que ele não sabia direito onde ele estava desencarnado, estava tomando consciência, como muitos espíritos, quando a gente desencarna em condição de sofrimento, de amargura, de atraso espiritual, de crime, de culpa, a gente termina desencarnando e não tendo consciência do próprio desencarne. Pasmem, o capítulo 18 narra que esse avô do André Luiz estava desencarnado há mais de 40 anos, retido naquelas cavernas, tá? E aí ele conta, para a Cipriana o que tinha acontecido. Aí a Cipriana fala para o André Luiz: sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. E aí em rápidos minutos, o André Luiz também narra lá a trama do ponto de vista dele, que ele tinha encontrado o avô, que ele conheceu o avô, tudo, Aí a diretora, que é a Cipriana, ela ponderou serena toda essa narrativa do André Luiz, E aí, olha uma coisa que a gente já chama atenção nesse capítulo inicialmente. O André Luiz narra aqui no capítulo, que ela diz o seguinte: dispomos de tempo curto. E como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Então, uma primeira coisa, os espíritos superiores, os mentores, eles não tiram o foco, não. Eles ficam o tempo inteiro com o quê?
com a cabeça ali no que eles vão fazer, eles não tiram o foco. Mesmo com toda a narrativa, e aí, como é que é essa história, né? O André Luiz sensibilizado, tinha chorado, mas os mentores, eles têm pouco tempo para ficar, às vezes, ouvindo, né, a nossa lamúria, tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, aí é uma primeira lição do capítulo, não é? E aí, o avô dele, com o coração cheio de culpa, de tudo que ele tinha feito, de ter abandonado essa irmã, e ele estava assim como? Ele estava sem equilíbrio mental, tá? Mesmo com a situação de ter retomado a consciência mínima, semi-lúcida do neto, mesmo assim ele pronunciava frases desconexas, né? E o nome que ele cansava de falar era Ismênia, Ismênia. Ismênia é o nome da irmã que ele tinha colocado para a rua, assim que os pais desencarnaram, né? E aí a Ismênia começa a falar o seguinte: olha, a gente não pode esquecer, né, que o irmão Cláudio, ele precisa de tratamento e de cuidado. Então ela já observou ali que era um espírito de condição muito, muito difícil, porque ele tinha ficado todos esses anos, né, mais de 40 anos desencarnados, em estado de loucura, achando que estava ali, ainda tendo que preservar o dinheiro dele. Vocês vão lá no capítulo 18, para quem não leu, vale a pena a maluquice que ele viveu, tá? E aí, gente, a Ismênia continua falando: olha, é impossível prever quando o Cláudio se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. Então, uma coisa interessante também para a gente observar: o mal, ele é praticado por nós e ele não tem data para terminar. Então, a gente faz uma ação negativa, a gente não sabe quantos anos, quantas décadas, até séculos a gente vai demorar para poder consertar aquilo que a gente fez. Isso é uma coisa para a gente pensar, não é, Edilson? Tem que pensar muito. Não é? Às vezes conta muito das nossas ações, às vezes a gente toma ações e não imagina o que vai acontecer. Não é? Estudando, né, a gente consegue perceber que às vezes é melhor a gente seguir as coisas corretas. É melhor, né? Faz mais, né? Dá menos trabalho, não é? Dá menos trabalho. Porque errado, todos nós sabemos o que é errado. Ninguém pode dizer que aquilo não é errado. E o que ele fez foi errado. Ele sabia que foi errado. Ele sabia. Imagina como é que ele põe a irmã para correr. Vamos pensar assim: ele põe a irmã para correr, uma irmã que quando ele chegou na Terra, gente, vamos pensar, quando ele chegou no planeta, que ele nasceu, que ele reencarnou, a irmã já estava no lar. Ela tinha primogenitude, quer dizer, ela era a primeira filha do pai dele. Sabe? É forte isso. A gente fala em constelação familiar que a ordem do nosso nascimento é muito importante. Ele não era o primogênito do filho, do pai, e ele não era o único filho do pai, ele era o segundo filho do pai. Ele desrespeitou essa ordem. Tá? A mãe, tudo bem, né? Mas a herança, a raiz da herança era do pai. E ele pôs a irmã para fora de casa, tá? E aqui vai contar bem a história, tá? E aí, ele de repente, a Ismênia fala: a gente não sabe quando é que ele vai adquirir o reequilíbrio dele, tá? E aí, ela continua dizendo assim: olha, André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Olha aí, gente, que lindo, né? Lembrando lá o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino dos céus, né, de Deus, se não nascer de novo. A questão da reencarnação. A reencarnação é uma bênção. Um espírito como esse, Cláudio, o avô do André Luiz, para ele readquirir um mínimo de equilíbrio, ele precisaria reencarnar. Porque a culpa que ele gerou dessa situação toda, ele não conseguia sair do processo. Mesmo com todo o arrependimento que ele já demonstrava ter. Quando ele teve os pequenos momentos de lucidez, ele demonstrou o arrependimento. Né? Nos 40 anos que ele ficou lá vagando, ele já estava se arrependendo. E ele se arrependeu. Da maldade que ele fez. Né? O primeiro passo para a nossa reabilitação é realmente o arrependimento. Então a gente tem um choque, né, perante aquela ação nefanda que às vezes a gente cometeu, e a gente fala: não faria de novo. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, isso não foi a melhor coisa. Por que é que eu fiz isso? E aquele sentimento de culpa, né, o arrependimento, e depois do arrependimento o próximo passo é o remorso. Né? Aí é isso que é triste. Porque o arrependimento é aquele primeiro momento que a gente fica com um choque emocional grande, a gente olha para aquilo e fala: o que eu fiz?
Nossa, eu enlouqueci, por que eu tive? E aí depois vem o remorso, e o remorso, ele cria doença mental, ele cria transtornos mentais graves, e às vezes até gravíssimos, como uma esquizofrenia, por exemplo, que a pessoa fica presa a fantasias, a delírios, a alucinações, que muitas vezes são oriundos de quê? De vidas passadas. A gente falou, tem um capítulo aqui do livro que fala, né, sobre os transtornos mentais, vale muito a pena ler, reler, se não me engano é capítulo 15. E aí a gente vê que a pessoa fica, né, naquele, vamos pensar assim, correndo numa esteira. Corre, não sai do lugar, tá? Muito, muito dolorosa a situação dele, tá? E a Ismênia, né, esqueci o nome, a Cipriana, cada nome, né, gente, diferente que eles colocam no André, eles colocam cada nome nos livros aqui dele. Então a Cipriana, que era a mentora, falou, olha, não dá pra gente saber, mas ele vai precisar voltar à esfera carnal, tá? E aí o André Luiz fala assim, nossa, né, nesse caso, então, poderíamos merecer seu auxílio, irmã, né? Quer dizer, para ele reencarnar, olha só, gente, pra gente reencarnar, a gente precisa ter auxílio dos mentores. Porque para reencarnar precisa ter mérito. Algumas reencarnações, aqui a gente vai falar mais disso, algumas reencarnações, mesmo essas reencarnações simples como a dele, né, de puro resgate, precisa ter um auxílio do plano maior. Aí o André Luiz pergunta, olha, Cipriana, a gente vai poder contar com o seu aval? Né? Vamos pensar, a gente vai pegar um dinheiro no banco. Vamos imaginar que uma reencarnação seja você pegar uma quantia enorme que você precisa no banco. Então vamos imaginar assim, tá? O Edilson ou eu, a gente vai pegar 500 mil reais no banco, chega lá para o gerente e fala, olha, vai chegar lá no Itaú, no Bradesco, né? Eu quero pegar essa quantia no banco. Ah, deixa eu dar uma olhada no seu olerite, deixa eu ver a sua renda, o seu imposto de renda. Ah, não vai dar. Pelo amor de Deus, com essa renda, 500 mil reais é impossível. Então, assim, precisa vir um avalista. Então, os espíritos amigos, os mentores maiores, eles servem na reencarnação como se fossem avalistas, tá? Eles muitas vezes, eles empenham o nome deles, olha, né, fala para os mentores, os organizadores da reencarnação, olha, de repente a gente vai precisar que Cláudio reencarne, tá? Mas o que o Cláudio tem a favor dele? Nossa, porque não é simplesmente o automatismo, arranjar um papai e mamãe, junta lá um óvulo com espermatozoide, eu fico toda alegre, vou lá e começo a, né, me travestir do corpo físico, né? Fazer com que me corporificar numa matéria, não é tão simples assim, tá? Então ela fala o seguinte, a Cipriana, como não? Aí ela explica uma coisa muito importante para a gente entender. Olha o que ela fala. Tratando-se de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção dos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Nesses sítios, grande número de benfeitores, né, existem grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala. Olha aqui, gente, aí eu paro para pensar e é bom que a gente faça uma reflexão. O que ela está dizendo aqui? Reencarnação simples, que não vão lidar com projeção nos interesses coletivos. Ai, Nancy, o que você está dizendo é que essa galera que assume governo, que essa galera que assume autoridade e poder, que assume condição de estar direcionando a vida coletiva, essa galera teve uma reencarnação mais programada, mais projetada? Eu vou dar uma triste notícia para vocês, gente. Sim, né? Sim. Teve gente analisando, tá? O governo X, o governo Y, sabia? Teve gente colocando lá o seu empenho, o seu nome, tá? E deu no que deu. Deu no que deu, gente. Deu no que deu. Muitas vezes está dando no que está dando, tá? Então as criaturas vêm com programação de reencarnação. Um livro do irmão X, tem uma mensagem, vai lá no YouTube que vocês acham. A mensagem chama Kardec e Napoleão. Pega lá a mensagem, digita no Google quando terminar essa aula e põe lá, Kardec e Napoleão. E aí vocês vão ler uma mensagem que o irmão X narra quando o Kardec ia reencarnar, tá? E Jesus pediu para o Napoleão
cuidar da França e deixar a França bem legal, porque ia reencarnar o mensageiro dele no personagem de Allan Kardec. Então a gente precisa pensar e parar, porque o Napoleão não conseguiu cumprir o que ele prometeu para Jesus, sabe? O Kardec reencarna no ano de 1804. Ele desencarna em 1869, com 65 anos, tá? E quando raia o ano de 1804, do dia 31 de dezembro de 1803 para o dia 1º de janeiro de 1804, tá lá Jesus numa grande pleiade espiritual com Sócrates, com Platão, com Paulo de Tarso, João Evangelista. Olha, é uma assembleia assim só de gente da alta esfera. E aí chega o Kardec, né, que vai receber a missão de reencarnar para fazer a compilação do Espiritismo para nós. E aí o Kardec simplesmente eles recebem pelo sono físico, né, liberto pelo sono físico, o Napoleão Bonaparte. E de repente Jesus, a voz de Jesus irradia naquele ambiente, pedindo a Napoleão: olha, Napoleão, você reencarnou trazendo para a França, né, tirando já a humanidade da nevoeiro grande aí daquela nevoeiro grande do feudalismo, daquela toda essa situação toda a ciência emergir, ok, mas a gente espera que você deixe a França preparada para o Consolador prometido. Então, gente, toda essa minha fala é só para a gente ver que essa situação de reencarnação por meras atividades reparadoras, mais ou menos a nossa reencarnação, né, sem projeção nos interesses coletivos, a gente que é da galera de baixo, não teve tanta programação de reencarnação. Mas quem reencarna com um interesse na coletividade, que vai mexer com a vida coletiva, essa turma reencarna com muito, muito mais responsabilidade e muito maior programação. Então é para a gente pensar e orar muito por esses nossos governantes, não ficar só criticando, mas orar porque de verdade a falha deles é computada de uma forma muito diferente, tá bom? Continuando aqui ainda na página 238 deste livro, desta edição. Olha lá. Ela diz o seguinte, tá? O ancião comovido, quer dizer, o Cláudio comovido, né, contou que seu genitor, ao se casar, conduziu para o lar uma filha de sua mocidade turbulenta. É isso que eu disse, né? Então o pai, quer dizer, o bisavô do André Luiz, ele trouxe para, né, ali para a reencarnação, essa mocinha chamada Ismênia, como primeira filha dele, tá? Essa irmã ali fora mais tarde, ama desvelada, quer dizer, a bichinha, além de tudo, a coitadinha, nem foi tratada como uma filha mesmo, mas ela passou a ser quase uma babá desse menino legítimo, né, nascido do casamento, tornando-se credora de justa gratidão. Lógico, porque ela tratou o irmãozinho, mesmo quando sendo ele maior do que ela, né, porque um filho legítimo naquela época, obviamente que era muito mais, né, colocado muito mais como um reizinho na casa, né? Agora, por ocasião do falecimento, porque o pai e a mãe do avô do André Luiz desencarnaram os dois vitimados por uma febre maligna, então ele perdeu o pai e a mãe. Assim que ele perdeu o pai e a mãe, ele já era jovem, né, adulto, já era mais um jovem. O que ele fez? Ele pôs a irmã para correr. Ismênia, esfoliada depois de chorar e reclamar debalde, né? Quer dizer, ela reclamou, ele não fez uma questão, foi compelida a trabalhar quase como uma escrava numa casa de família, tá? Recebendo uma remuneração desprezível. Então eu fico pensando, meu Deus, né? Ele pôs uma irmã para a rua. A irmã foi trabalhar de empregada doméstica. Resumindo a história, ela foi quase que compelida a desposar um homem rude, cruel, alcoólatra, tá? E ela teve algumas filhas, numa miséria absurda, tá? A irmã do avô do André Luiz, né? Teve algumas filhas, e assim, quando ele vai e ele fala, gente, é muito interessante, né?
mesmo ele riquíssimo, ele teve essa situação de ter feito a irmã virar uma mulher semi-miserável, não é? A gente olha para isso e fala, meu Deus, a criatura consegue numa situação como essa gerar o que dentro de si? Porque ele ficou realmente muito rico, né? Passou a ser um sovina, nutria no terreno da sovinice e não teve jeito, não teve nenhum momento paz, porque ninguém consegue construir a felicidade, o bem-estar em cima dos destroços dos outros, né? Foi ainda mais de uma irmã, tá? E aí, gente, a Cipriana ouvindo aquilo tudo, né? E ela habituada com todos esses problemas, sabendo como é que as criaturas humanas cometem esse tipo de crime, né? Ela vai, o que ela faz? Ela simplesmente ouve com todo carinho, né? E aí ela olha para ele, né? E para o André Luiz fala, olha, já resume, é incrível, né? O foco no auxílio, né? Ela já resume, ela fala, temos 2 focos para trabalhar na relação da reencarnação dele. Antes, né? Começando já a pensar. Quais são os 2 pontos principais? Ela fala, olha, primeira coisa, a gente precisa conseguir uma reaproximação dele com a Ismênia. É interessante porque na hora ela já consegue trazer uma solução. É muito bonito isso, não é? Os espíritos mentores, espíritos mais responsáveis, eles conseguem enxergar uma determinada situação e já pensa logo numa solução, não é? Não fica ali, muitas vezes a gente fica, né? A gente que tem mania, quando a gente vê assim uma situação dolorosa, um sofrimento, a gente fala, nossa, você viu, Edilson? Que situação, Edilson? Nossa Senhora, né? Edilson do céu, o cara pôs ele, mantém ele pra fora, meu Deus do céu, né? E não faz nada, fica só na reclamação, naquela coisa, né? É bem da nossa condição ainda de espírito mais para trás, né? Espírito superior não, viu a situação, um crime, né, cometido, porque ele praticamente né, jogou a irmã para fora, uma coisa assim criminosa mesmo, porque ele expoliou uma irmã legítima, ela era herdeira, tanto quanto ele, ela era filha desse homem, desse pai dele, né? E ele cometeu um crime, mas os espíritos superiores não ficam assim, reclamando e falando e chorando, né? E a mídia toda, né? As televisão repisando aqui, e fala de novo, e conta de novo. Não. Olha, é o seguinte, ela já falou, olha, é o seguinte, a gente tem 2 pontos para o resgate dele. Seguinte, primeira coisa, a gente tem que conseguir a Ismália se aproximar dele, não é? E depois outra coisa que precisa ele vai reencarnar, a gente já traçou aqui, ele vai reencarnar como uma pobreza extrema. Já deu o veredito, não precisa juízo. Primeira coisa, ele vai precisar se reconciliar com a irmã, né? E depois já fica sabido que ele vai reencarnar sim, mas vai reencarnar numa pobreza extrema, tá? São 2 pontos importantes. Uma coisa interessante que ela menciona aqui, eles não têm paradeiro da Ismênia. Eles mandam tipo uns batedores, né? Os espíritos superiores, como batedores à frente, para ver se encontram, se conseguem localizar ela aqui no plano terrestre. Nem sabia. Eu achei também muito interessante. De repente, assim, a Cipriana, mesmo sendo um espírito de alta hierarquia, para estar comandando e tendo essa capacidade de já dar o veredito, não é, gente? Pensa que não é qualquer espírito que já vai falar assim, ó, vai ser isso e isso, não. Elas não sabiam nem se ela estava encarnada ou não. Eles falam aqui, né? Ele fala, ó. Sabemos se ela se encontra encarnada ou não. Desencarnada, É imperativo, né? De pobreza extrema, com trabalho intensivo. Mas não sabemos onde ela está, né? E aí o que ela faz? E olha a presteza, gente, do trabalho do plano espiritual. Em 90 minutos, os espíritos foram lá, né? Os emissários, ela pediu, chamou uns emissários que podiam, olha, vai lá e faz uma pesquisa. Onde está a Ismênia? O que aconteceu? Onde ela está? Se ela está encarnada, se está desencarnada? E aí, 90 minutos depois, os orientadores, os caras não são fracos, não são funcionários padrão, funcionários dele. Foram lá, cumpriram a tarefa, rapidinho vieram com a notícia, olha, ela estava reencarnada. A Ismênia estava reencarnada como bisneta da Ismênia. Então ela reencarnou na mesma família, isso também é legal a gente destacar, não é? Legal a gente saber que a gente reencarna na mesma família. Para uns de nós, legal, para outros vão começar a chorar, não chora não, tá? Mas assim, a gente sabe que acontece, gente, é um imperativo da lei de Deus, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não sou eu não sou ninguém. Estou falando que eu estou vendo aqui, tá? A gente reencarna na raiz da mesma família.
Então o negócio é a gente já ir reconciliando, honrando papai, honrando mamãe, honrando vovó, porque a gente vai precisar, ó, na mesma raiz genética, tá? Ela reencarnou, então ele fala aqui, ó, ela reencarnara e vivia em fase juvenil, então ela era uma jovem, não é? Que tinha se reencarnado como filha de uma neta dela, né? Dela mesma. Ela tinha, acho que desencarnou, né? Até porque assim a vida dela foi dificílima, muita pobreza, tá? E aí a Ismênia já organiza o serviço. Ela já vai lá, né? E já fala aqui, olha, o Cláudio já dá também a notícia, o Cláudio vai ficar 2 anos aqui, nessa mesma esfera, quer dizer, ele não tinha capacidade mental, né? Você viu aí? É como se ele fosse ficar recluso também. Tinha as cavernas e uma instituição ali pertinho das cavernas, porque ele não tinha capacidade de reencarnar antes de 2 anos, ia se preparar. É o que o Kardec chama no livro dos Espíritos de erraticidade, né? O espírito errante, aquele espírito que vai reencarnar, está aguardando reencarnação, tá? Ele ia esperar ali para poder conseguir, tá, uma nova experiência física. Ou seja, fazer, durante um período de 2 anos, fazer um ajustamento mental, onde ele pudesse se equilibrar para poder fazer a reencarnação no seio daquela família novamente. Sim, ele ia ter que fazer um reajuste, né? Porque ele estava demente. Ela chama demente, né? Ela achava que na página 240, ela fala o seguinte: Cipriana contemplou enternecida a entidade demente, quer dizer, era um espírito em estado de transtorno mental. Ele ia precisar passar um tempo longo, e ela ainda fala assim, que se ele reencarnasse antes disso, a reencarnação não ia surtir efeito. Provavelmente ia reencarnar com uma deficiência grave, uma doença grave, especialmente mental, e não ia surtir o efeito que eles estavam esperando da reencarnação dele, que era um efeito de resgate consciente, né, gente? Não adianta muitas vezes, porque ele foi um cara que ele teve um problema tão grave com o dinheiro, que seria importante ele reencarnar consciente da pobreza. Sim. Não é? Consciente das necessidades que ele ia passar. Porque ele era muito apegado a recursos financeiros, dinheiro, aluno. Né? Então ele ia ter que pegar, posses. Não é? Reencarnar nessa condição. E aí ele continua aqui, gente, ainda na questão 240 na página, né? Agora, André, finalizando nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui, para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, tá? Recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Olha só, gente, eu fiquei pensando, nossa, a lei divina é incrível, não é? De repente, ele que jogou ela fora, ele abandonou ela, pela lei do amor, ele ia ser... Olha, imagina para esse espírito, a tamanho da lição, a grandiosidade da lição. Ele ia reencarnar através dela. Mas a Ismênia fala, necessitamos da simpatia dela, em face do nosso programa. Tem que ter um comum acordo. Ela tinha que demonstrar que ela também queria essa reaproximação, né? Para isso eles foram lá. Foram lá buscá-la. Buscar né? Ela no período do sono, né? Do sono físico, o que eles foram? Buscá-la lá na casinha dela, né? E chegou lá, viram que era uma casinha no Rio de Janeiro, em Bangu, num lar bem pobrecinho. Ela estava lá, filha de um casal muito simples, né? Uma jovem. E aí estava lá, ela era a 6ª filha, gente, a 6ª filha daquela família, né? Tão cheia de dificuldade, né? E ela nasceu como bisneta e era uma 6ª filha, quer dizer, uma família numerosa e pobre, né? E aí, mais bonito é que o André Luiz foi buscar e fala o seguinte, tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Olha que bonito, né? Então, a Ismênia, que era a matriarca dessa família, ela já estava colhendo frutos. Olha que lindo, não é? Sim, porque é a mesma família, né? Ela era a 6ª neta da velha Ismênia, que era uma situação muito crítica, né? De pobreza, com
esposo alcoólatra brutão, e a família veio progredindo. Continuava em pobreza, mas a família já estava progredindo, já estava avançando. Continuava pobre, com dificuldades financeiras, mas a condição moral deles já era boa. Porque a gente não pode esquecer disso, que no Brasil tem uma coisa bem interessante. Aqui o pessoal é certeza que herda a pobreza. Pobreza aqui no Brasil quase sempre é uma herança de muitas gerações. É uma geração pobre, aí depois a mãe é pobre, depois a filha é pobre, depois a neta é pobre, e se bobear a bisneta é pobre. É assim que funciona. De geração em geração. Outro que escapa essa situação. É uma coisa muito judiação, sabe? A gente tem aqui no Brasil essa questão, na Índia, aliás, a América do Sul toda, não é? A pobreza aqui, ela é grudenta, ela gruda na gente e a gente gruda nela, não é? E é triste, mas ao mesmo tempo é uma lição imensa quando a criatura, com a pobreza material, ela se reergue moralmente, que foi o caso da Ismênia. A gente vai ver aqui que de verdade, né, o espírito já nobre. E aí, o que acontece? Quando ela vê, porque quem foi buscar ela foi a Cipriana. Quando ela vê a Cipriana, ela fica assim encantada com a luz da Cipriana e ela entende, pela religião dela, que ela estava vendo a Mãe Santíssima. Ela chega e fala: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Olha que bonito. Sou indigna servidora. Então, quer dizer, uma criatura humilde, não é? Linda demais e assim, se ofuscando com aquela claridade, não é? E aí, ela se ajoelha, toda assim pensando, nossa, sonhando com a Mãe Santíssima, né? Porque todos os espíritos muito nobres lá no plano espiritual, iluminados, quando são vistos por espíritos mais inferiores, os espíritos mais inferiores entendem aquela figura feminina iluminada como a própria Mãe Santíssima. A gente vê que é um arquétipo. Tanto que ela fala, né? Minha filha, sou apenas sua irmã. Sou apenas tua irmã, tua amiga. É linda, né? E aí a gente vê, né, gente, que a figura de Nossa Senhora, da nossa Mãe Santíssima, ela é uma figura feminina arquetípica na nossa mente, no nosso inconsciente. Toda vez que a gente pensa numa mulher iluminada, necessariamente a gente vê e traz, né, esse arquétipo da Mãe Santíssima, da Divina Mãe, lá na Índia chamada pelos hinduístas, né, de Divina Mãe. Nossa Senhora, eles não são cristãos, mas o arquétipo da Divina Mãe existe lá. Eu tenho estudado a religião hinduísta, né, os yogis, e aí eles têm como Divina Mãe. É muito lindo, porque quando tem aquele sonho, eles mesmos, os yogis, né, quando eles têm a vidência, eles têm muita mediunidade, eles conseguem falar: estive em companhia com a Divina Mãe, que é no fim um arquétipo. E ela fala aqui, né, minha filha, eu sou apenas a sua irmã, né? E aí, quando ela vai, né, e a Cipriana fala para ela assim: precisamos de tua colaboração. Ela fala: nossa, mas como, né? Como é que eu vou colaborar, né, com uma grandiosidade dessa, né? Aí a Cipriana pergunta para ela: mas filha, o que você gostaria, né? Explica-te, o que você tem no coração? Qual que é seu sonho? Suas intenções na vida, o que você pretende, né? O que você pretende da sua vida? Olha que coisa mais linda, gente. Olha que simplicidade, né? Ela fala assim: minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem com salário reduzido para ajudar na manutenção de nossa casa. Quer dizer, a caçula, né, de uma prole, mesmo assim ela ajudava a mamãe dela, a família dela, né? E Nicanor é pedreiro. Olha só, gente, não falo para vocês que bonitinho? Juntaram, né, os dois ali com muito amor e com muita pobreza, estavam esperando, sonhando com o casamento, mas aí não tinha jeito. Ela falou: eu tenho sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da providência de Deus. Podemos aguardar a aprovação de Deus? Olha só, essa bisneta, que é ela mesma, né, reencarnada, já um espírito de escola, já um espírito crente, né, com o coraçãozinho ligado a Deus, ela vai e pergunta, né, quando ela tem o sonho, ela sonha com esse anjo, que é a Cipriana, ela pergunta se poderia receber o apoio de Deus para esse sonho dela. E é muito linda a resposta da Cipriana: como não? Teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá nosso amparo. Olha aqui, gente, uma grande lição para a gente. Quando a gente está pensando no bem
e o nosso projeto é um projeto para o bem, ó, o plano espiritual superior nos auxilia, acolhe. E tuas esperanças, nossa viva contribuição. Então, quer dizer, nós vamos auxiliar. Vai ter uma mágica, ele vai ganhar na loto? Não, porque eles vão receber um filho que precisa ser pobre. Não é? Então, o auxílio não é necessariamente material para, nossa, não. Mas assim, o auxílio talvez dele pegar umas obras que tenham, né, mais condição, para ele ter um dinheirinho para comprar um barraquinho, comprar um terreninho, construir 2 cômodos e conseguir casar com a moça. Olha que bonito isso, né? Então os mentores nos auxiliam. Aí ela fala, quem poderia servir-vos, né? Então, como é que ela fala, mas como que eu vou poder te ajudar? O que é que eu vou poder fazer, né? A menina conta e pergunta para Cipriana. Aí ela fala, vem conosco. Outra lição linda. A Cipriana pega ela, vai levá-la para o plano espiritual, faz o quê? Venda os olhos dela. Lembra aí onde que ele estava? Ele estava nas cavernas. Então, ela venda os olhos dela com um tipo de gaze, né? Digamos assim. Um véu. Né? Venda os olhos dela para ela não ver as situações por onde ela estava passando, que eram situações críticas, né? De espíritos em situações deploráveis. Então, para ela não ver toda aquela situação, ela é vendada. E aí ela é levada, né? Durante o sono físico, ela vai em espírito, não é? E ela vai lá. E resumindo, gente, ela chega lá, quando ela entra lá, gente, o Cláudio olhou para ela é em reencarnação, novo corpo. Olha o que é perispírito, tá? Olha o que é energia, olha o que é aura, irradiação mental. Ela entrou no ambiente. Ele estava desencarnado há 40 anos, não é? Ela já tinha desencarnado, já estava em uma nova existência física. E aí ele na hora grita, Ismênia, Ismênia, minha irmã, perdoe-me. Olha só. Então, essa é uma grande lição, porque a gente não se esconde. A gente reencarna, quando a gente vai lá, né, à noite, a gente está menos avisado, estamos lá fazendo as besteirinhas básicas que a gente faz na reencarnação, não é? A gente sonha, o nosso obsessor olha pra gente e fala, Nancy, é você aqui de novo, você tá fazendo a mesma coisa, meu Deus, eu já te falei, que bom que você tá fazendo a mesma coisa, que lá vou eu grudar de novo no seu cangote. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente repete mesmo, porque eles nos enxergam, a nossa energia irradia e eles nos reconhecem, tanto os espíritos superiores, e aí é fácil mesmo, mas os que estão na nossa faixa de evolução, os que estão abaixo de nós, que é o caso aqui do Cláudio, abaixo da evolução dela, reconheceu, tá? E também, né, Nancy, mais uma vez, toca naquela tecla, né? Se temos alguma mágoa, seja quem for, aproveitar que estamos no mesmo caminho e se desculpar, né? Opa. Pedir perdão, pedir desculpas, seja ela qual for, porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe. De repente, esse que a gente deixa de pedir desculpa pode ser o que vai ficar ali. O obsessor, ou como no caso aqui, vai ser quem vai ser nossa mãe. Vai ser o nosso apoiador. Nosso apoiador, não é? Jesus tem uma frase que ele fala assim, granjeai amigos com as riquezas da concupiscência, tá? Quer dizer, é muito lindo, porque assim, você pode fazer daquela maldade, né, daquela concupiscência, daquele atraso, daquela coisa horrorosa que foi feita, você pode granjear amigos. Essa lição é um resumo disso que Jesus falou, tá? Então, olha só, ele fala aqui, né? É ela mesma, ele começa a olhar para André Luiz, para Cipriana, fala, é ela mesma, né? Foi ela que, olha só, a mesma carinha de tristeza do dia em que eu expulsei. Era a carinha dela? Não, ela estava toda feliz, ela tinha terminado de encontrar um anjo que prometeu ajuda para ela realizar o sonho da vida dela, que era o casamento com Nicanor, o pedreiro, né? Olha só que delícia, né? Que simplicidade. E aí o que estava acontecendo com ela? Ela estava irradiando felicidade. Mas o que ele via? Com a mesma tristeza do dia em que eu expulsei. Onde estava essa imagem? Na mente dele. Na mente dele. Essa era a imagem que ele guardou dela, quando ele a expulsou, quando ele mandou ela embora. Gente, e fica, tá? Quando a gente agride alguém, por isso que a gente fala que o crime caminha com o criminoso, né? Ao rosto daquela criatura que o outro, Deus o livre, matou, aquele rosto, aquele jeito, aquilo fica. Nos capítulos anteriores aqui, a gente viu isso, né? A pessoa fica com aquela cara, né? Com aquele clichê mental daquilo que foi cometido, não é?
E ele fala assim, que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa? Aí ele começa a entrar um pouco em contato do jeito que ela estava, não é? E aí nessa altura do campeonato, gente, ela não estava entendendo nada, a menina. Mas a Cipriana foi lá, aplicou passe nos lobos frontais, né, na região da memória, já na página 243, aplicou passe, não é? Mesmo ele falando, Ismene, Ismene, eu sou o Cláudio, teu desventurado irmão, ela não conseguia recordar. Por quê? Porque ela estava na bênção da reencarnação. Sim. Não é? A bênção da reencarnação que nos faz esquecer, que é uma bênção enorme para a nossa vida. Mas aí, era importante demais ela lembrar, para ela voltar àquela situação e ela sentir o que estava acontecendo ali. Aí a Cipriana vai, né, com as irradiações dela, os passes, né, as irradiações magnéticas, encheu a mente dela ali de avivamento, ela conseguiu trazer para a memória a imagem desse Cláudio, né, e aí ela revê o pretérito e ela olha para ele e ela fala assim, ah, sim, agora eu lembro-me, ela fala, né? E a nossa instrutora, quer dizer, a Cipriana, André Luiz Arrando, né? Libertou a fronte dela, indicando o enfermo, falou para ela assim, e não tens piedade? Aí, gente, a grande admiração do livro. Ela olha para ele, gente, alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Olha que lindo, o respeito ao livre-arbítrio. Aqui, outra lição, hein? O respeito ao livre-arbítrio, porque a mentora não falou para ela, faz o seguinte, perdoa o coitado, aí já tá o pó da rabiola, o cara já tá o pó, dá uma olhada, já pagou tudo que tinha feito, né? Ó, já tá maluco, não tem mais, não dá para chutar cachorro morto, que é o que a gente faria, né? Não adianta chutar cachorro morto, presta atenção, vê aí. Não, ela fica impassível, porque os mentores são assim, impassíveis, esperam. O quê? Em respeito ao nosso livre-arbítrio. Então assim, ficou aquele tempinho de expectativa, né? Aí, olha que lindo, contudo, aqui vale a pena ler. O amor sempre divino na mulher de aspirações elevadas triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando, pois és tu, Cláudio, que te aconteceu? Olha que coisa mais linda, né? Mas é muito lindo, gente, aqui o André Luiz narrar desse jeito, né? Porque a gente está vivendo uma fase, uma época, de um tal de um feminismo, sabe? De um tal de uma coisa que a mulher tem que ser machona, tem que ir, que arrebentar, né? E que tem que fazer, tem que acontecer, tem que disputar com o macho, porque, sabe assim? Presta atenção, gente. Vamos prestar atenção nesse feminismo, nessa coisa louca, porque a gente está perdendo, eu falo como mulher, tá? Está perdendo a coisa sagrada, que os espíritos têm uma elevação sagrada, que chama-se feminidade. Olha aqui, ó. O amor, mulherada, presta atenção, o amor sempre divino na mulher de aspirações elevadas triunfou no olhar enternecido de Ismênia. Essa é a nossa parte, tá? Tá vendo aí? Presta atenção, é gostoso, não é legal? Essa é a parte que ele não tem. Ele reencarnou num corpo de homem. Eu posso reencarnar depois num corpo de homem, mas enquanto eu estou mulher, enquanto eu sou mulher, eu preciso pegar a herança de Deus, sabe? Que é a feminilidade. E uma mulher, olha que coisa. Forças da natureza. Nossa, força da alma, gente. São forças da natureza. Força da alma, da natureza. Eu não posso negar a minha origem, não é? Origem feminina, e isso é muito bom. Tá? A gente está embaixo ao nosso ibope, porque a gente não está se dando ao valor, né, do feminino, que é uma delícia. É maravilhoso isso. E os espíritos, a doutrina espírita, nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, imagina, pensa numa Maria Dolores, pensa numa Meimei, pensa numa Alta de Souza, tá? Pensa na Eunice, na Lloyd lá do Evangelho do Cristo, pensa em Maria de Nazaré, gente, tá? Pra gente começar a resgatar esse feminino maravilhoso que a gente tem em nós, dentro de nós, a nossa alma, né? E aí, ela deixa o feminino assumir. É lindo demais isso aqui, gente.
Aí ela vai, ela abraça o irmãozinho, tá? Que foi irmãozinho dela, que ela tratou com todo carinho, tá? E aí ela vai lá, ela abraça ele, ela faz o que a mulher faz, né? Que nós mulheres temos o poder de fazer. O quê? Aconchegar. Na onde? No coração, no peito, tá? E aí ela conservou muito tempo de encontro ao peito, fazendo-o sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. Isso a mulher é capaz de fazer, tá? Isso é legal. Essa é a nossa parte. Desculpa aí. Tá? Essa é a nossa parte. E isso a mulher precisa resgatar. A gente precisa começar a entrar em contato com isso. E aí a Cipriana fala para ela: minha amiga, estivemos receber a tua promessa de auxiliar o nosso Cláudio, recebendo nos braços abnegados de mãe. Se a lei divina autorizar teu matrimônio, você pode? Ela não fala para ela fazer, ela pergunta se ela quer fazer. A Cipriana pergunta se a menina quer fazer isso. Olha que coisa mais linda, não é? E aí ela fala assim: se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. Tudo aquilo que fizerdes a qualquer um dos pequeninos, é a mim que o fazeis, diz Jesus, não é? Então, quando a gente faz para o outro, o mestre garantiu para um dos pequeninos, porque de verdade, nesse momento, o Cláudio era um pequenino perante ela, que tinha sido a vítima. E ela está recolhendo, acolhendo, aconchegando no coração o próprio algoz. Olha a grandiosidade dessa mãe, gente, não é? Dessa menina. Tá? Não é um favor, não é um favor. Não é um favor. Ela não estava colando. Todo bem que ela fizer ao próximo, ela estará fazendo para ela mesma. Não é um favor que ninguém faz para ninguém. Quando você faz ao bem, ou quando você acolhe, quando você estende a mão, quando você ajuda, né? Essas ajudas sem interesse nenhum, que é para você que você tem que dar. Muito lindo. Tudo em você. Muito legal, gente, de pensar nisso, não é? E aí, a menina jovenzinha já começou a fazer um plano. E é muito lindinho quando ela fala assim, sabe? Que de repente ela queria que ele partilhasse a vida honrada e pobre, não é? Vai dividir o pão com ele. E o mais lindo que ela fala: será um pedreiro feliz comunicador. Ela já estava projetando na mente dela a reabilitação dele. Lindo demais isso daqui. Olha, de chorar de tanta beleza, né? E aí, a gente já vai finalizando. Ela fala assim, que ele ia ser um pedreiro feliz, abençoará a luta digna que atualmente bendizemos, não é? E aí, gente, olha que coisa, é tão sublime esse momento que a Cipriana, um espírito de alta hierarquia, chorava de emoção, tá? E a Cipriana chorava, né? De emoção, tocada naquela emoção muito grande, não é? Bem-aventurado, a Cipriana fala, né? Sejas tu, filha querida, que compreendeste conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta a amar o sublime. Presta atenção, gente. Vou ler de novo. Bem-aventurada sejas tu, que compreendeste conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Então, olha a parte feminina, gente. A parte feminina da mulher que recebe os filhos de Deus e que entende isso como um presente, como uma misericórdia, como uma glória celestial. A maternidade, tá? Isso é uma glória mesmo, tá? E de repente ele vai, né? Ela vai de novo, a Ismênia, pega a jovenzinha, leva ela para poder ela retomar o corpo físico, para ela poder esquecer essa experiência de alguma forma. Só que como ela acorda a jovem no dia seguinte toda feliz. Ela tinha a impressão de que alguma coisa muito importante tinha acontecido na vida dela, que ela tinha tido um sonho de luz, não é? E que ela se casaria sim, e que ela receberia a aprovação de Deus, né? E que Deus reservava para ela uma felicidade muito grande. Gente, para receber um espírito desse, olha o que é esperança, olha o que os espíritos fazem com a gente, tá? Eles nos oferecem uma oportunidade
às vezes de uma prova grandiosa, porque ela ia receber junto dela um ex-algoz, e ela estava entendendo aquilo como uma glória. Por quê? Porque é já um espírito de uma condição de amadurecimento espiritual que a gente precisa ter como exemplo, tá? E aí, finalizando, né, o último parágrafo, André Luiz narra: quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-na e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, osculei-lhe, quer dizer, beijei-lhe a mãozinha pequena, a mãozinha direita, a destra, né? A mão direita dela pequenininha, né? Da jovenzinha, num beijo silencioso de profunda amizade e de indizível gratidão. Então ele fecha aqui com chave de ouro o auxílio que ele foi prestar para o avô dele, não é? E é isso que a gente tinha para hoje. Muito linda essa lição, gente. Esse livro, aliás, olha, um privilégio, não é? Estudar esse livro, lindo demais. Que Deus assim nos ampare. Agora a gente encerra, vamos fazer a nossa vibração, nossa prece de encerramento, rogando a Jesus que nos ampare, para que a gente consiga pegar todos esses ensinamentos maravilhosos, esse privilégio dessa doutrina, e que a gente coloque isso tudo aqui, ó, dentro do nosso coração, para a gente poder enfrentar todos os desafios que a gente tem enfrentado agora, nesse período de transição planetária, tá bom? Deus ampare vocês,